A paz do Senhor, povo de Deus! Glória a Deus, até que enfim a gente voltou, né, meu povo? Então, gente, a gente passou um período, né, aí sem gravar vídeo, sem concluir o nosso propósito, ao qual nós havíamos feito, de lermos 3 livros da Bíblia, três livros bastante pequenos, né, e nós estávamos aí nessa jornada de lermos esses 3 livros, né, e aprendermos algo da parte de Deus. Hoje, nós continuaremos, né, e para finalizar esse propósito de 3 livros, e depois nós vamos trazer mais um vídeo aqui com outros propósitos para edificar a nossa vida espiritualmente em Deus, né? E eu deixei um post aqui no YouTube explicando o motivo por causa que a gente ia ficar esse período, né, sem gravar. Também coloquei nas nossas redes sociais e, né, a gente entrou em obra aqui na minha casa. E infelizmente não teve como a gente gravar vídeos, né? Por causa da obra, por causa do barulho, não tem como a gente gravar. Então hoje a gente voltou, né, aí com os vídeos, graças a Deus a gente voltou. E hoje nós vamos para finalizar o nosso propósito ao qual nós tínhamos feito. Eu vou deixar o link aqui do propósito ao qual nós iniciamos, tá? Aqui na descrição do vídeo, para você que não conhece o propósito ainda, para você que não concluiu, para você entender, tá bom? Qual é esse propósito, tá? O que Deus quer falar conosco através desse propósito. E hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre o livro de Ageu. É um livro bastante pequeno, né? E contém poucos capítulos e poucos versículos, né? Apenas 2 capítulos do livro de Ageu e 23 versículos só, né? Um livro bastante pequeno. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ageu, tá? Então eu vou estar lendo aqui algumas coisas para nós entendermos o livro de Ageu, tá? Eu vou ler para ficar melhor de nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco, tá bom? Nós vamos ler agora algumas considerações do livro de Ageu, tá? Para que seja melhor o nosso entendimento quando nós lermos o livro de Ageu, a gente já tem uma ideia do que se trata esse livro, tá? Então vamos lá. Ageu é o primeiro de 3 livros pós-exílicos no Antigo Testamento. É o primeiro. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias. Então isso é um fato bastante importante, que o livro de Ageu é o primeiro de 3 livros após o exílio, tá? E é mencionado nominalmente 2 vezes em Esdras, no capítulo 5 e no capítulo 6 e 9 neste livro. É chamado o profeta e embaixador do Senhor, tá? Pode ter sido um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para repovoar Jerusalém, ainda se lembravam do templo de Salomão, antes que fosse destruído pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 antes de Cristo. Sendo assim, Ageu devia ter entre 70 e 80 anos de idade ao profetizar, tá? O livro tem uma data exata para sua composição, o 2º ano do rei Dário da Pérsia, 520 anos antes de Cristo. Nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1, tá? O contexto histórico do livro é importante para compreendermos sua mensagem. Em 538 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, promulgara um decreto, permitindo aos judeus exilados voltarem à pátria para construir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias e a intercessão de Daniel, tá? O primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém havia deitado os alicerces do novo templo em 536 a.C., em meio a muita emoção e expectativa. No entanto, os samaritanos e
outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534 a.C. Gente, isso é muito forte, por causa dos samaritanos e outros povos vizinhos, acabou desanimando os trabalhadores e impedindo que eles continuassem construindo o templo. Vamos lá? A letargia espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas em 520 a.C. Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem, Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a retomar a construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completo e dedicado ao Senhor. Amém? Nós vamos ver lá em Esdras, capítulo 4 ao 6. Agora nós vamos ver o propósito do livro de Ageu. Durante um período de 4 meses, tá? Em 520 a.C., Ageu entregou 4 concisas mensagens registradas neste livro, tá? As mensagens tinham duplo propósito, e a primeira mensagem era exortar Zorobabel e Josué a mobilizarem o povo para a reedificação do templo. Então, quem era Zorobabel? Era o governador, tá? E Josué era o sumo sacerdote. É bom a gente deixar aqui bem claro que o Josué que aparece aqui no livro de Ageu não é o Josué da época de Moisés, tá? Josué aqui já é outra pessoa e é um sumo sacerdote, tá bom? E a segunda mensagem era motivar o povo a reordenar suas vidas e prioridades para que a obra da casa de Deus fosse recomeçada com as bênçãos divinas, né? Então aqui Ageu ele profetiza isso para o povo, para que eles viessem ver as suas prioridades, porque o povo, eles queriam construir as suas próprias casas, eles estavam olhando para si, né? Estavam desanimados, estavam querendo construir a sua própria casa e deixar a casa de Deus, né? Então, Ageu, ele alerta o povo a isso e diz, olha, vocês têm que rever as suas prioridades, né? O que é mais importante, né? Então, nós vamos ver aqui a visão panorâmica para a gente ter um entendimento melhor sobre isso. O livro contém 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase, a palavra do Senhor. E o primeiro é, Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas. Foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Então, Ageu, ele repreende os repatriados, né, que voltaram a estarem tão interessados em construir as suas próprias casas e deixar a casa de Deus de lado. Revestidas de cedro por dentro, enquanto a casa de Deus permanecia em desolação. Olha só. Nós vamos ver isso no capítulo 1, versículo 4. O profeta exorta-os por 2 vezes a considerar seus caminhos, revelando-lhes ter o Senhor Deus retirado a bênção sobre eles em consequência de seus maus caminhos. Zorobabel e Josué, juntamente com o restante do povo, reagindo à palavra do profeta, demonstram reverência a Deus e recomeçam a obra. Glória a Deus por isso, né? E recomeçam a obra. Poucas semanas depois, a reação dos repatriados que havia visto a glória do primeiro templo e que consideravam como nada o segundo,
começavam a desanimar o povo, né? Então, Ageu exorta os líderes a se mostrarem corajosos, porque seus esforços faziam parte de um quadro profético mais amplo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, né? E nós vamos aqui para a terceira mensagem. A terceira mensagem de Ageu, que conclama o povo a viver uma vida santa e em obediência, né? E para finalizar a sua quarta mensagem, foram entregues no mesmo dia. A última mensagem prediz que Zorobabel, que era o governador, representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica. Olha isso, que forte. Muito forte mesmo, né? Teve uma hora que o povo ele entendeu a mensagem, né? E eles conseguiram construir o templo. E Ageu ele profetiza que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, né? Por mais que eles estivessem desanimados por ter visto a glória da primeira e vendo a segunda como que estava ficando, né? Então nós vamos ver aqui as características. 4 aspectos básicos caracterizam o livro de Ageu. E o primeiro foi a primeira palavra profética, tá? Nítida, ouvida. Preste atenção nisso, eu vou repetir para que a gente possa entender. Olha só, foi a primeira palavra profética, nítida, ouvida por Judá depois do exílio babilônico. Segunda característica, é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Apenas 38 versículos. O menor é Obadias. Então, se você viu os vídeos anteriores, você sabe que Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. E Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Então, você já anota aí, já grava isso aqui, tá? E a terceira é a frase, assim diz o Senhor, e suas variações, ocorre 29 vezes, ressaltando a urgência de sua mensagem aos repatriados. Quarto e último, contém uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visitação futura de Deus. Olha só. Nós vamos ver agora o livro de Ageu ante o Novo Testamento, tá bom? Então, vários versículos do capítulo 2 do livro de Ageu falam da vinda do Messias, tá? O abalo futuro dos céus, da terra, das nações, dos reinos, é referido pelo autor de Hebreus, né? Na carta de Hebreus, no capítulo 12, do 26 ao 28. Além disso, Ageu profetiza que Zorobabel será como o anel de selar, ou o selo oficial. Em ambas as genealogias de Jesus Cristo, no Novo Testamento, descrita em Mateus e em Lucas, Zorobabel é o ponto que liga as ramificações da linhagem messiânica, de Salomão, filho de Davi, até Zorobabel e daí até Maria, e de Natã, filho de Davi, até Zorobabel e daí até José, que é ali juntamente com Maria, né, que foram escolhidos para gerar Jesus, né? Então eu espero que vocês tenham aprendido, tenham uma ideia sobre o que é o livro de Ageu, tá bom? Então que você continue perseverando em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando ler a sua palavra, buscando entendimento das Escrituras, orando sempre sem cessar, tá bom? E eu aguardo você no próximo vídeo. E eu quero dizer aqui já que o próximo vídeo que nós vamos ter aqui no canal vai ser algo muito especial e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. E aguardem o próximo propósito, que também vai somar muito na nossa vida espiritual, tá? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.